Fala galera, tudo bem? Gostaria hoje de deixar mais uma palavra de Deus para o seu coração. Primeiramente, gostaria de pedir desde já para que você assista esse vídeo até o final, para que você deixe o seu comentário, se essa palavra de Deus falou o seu coração, se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama nas suas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a questão do homem prudente e o homem insensato, baseado em Mateus no capítulo de número 7, no verso de número 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram-se os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Mas o ensinamento de Jesus. Jesus ele está mostrando para nós nesse texto a diferença das pessoas prudentes da insensata. Qual é a grande diferença entre as duas? Repare, tanto na questão das pessoas prudentes como nas insensatas, a palavra de Deus nos diz que esses dois tipos de pessoas, elas ouvem a palavra de Jesus. Mas qual é a diferença de uma para a outra? A grande diferença, pessoal, que a palavra de Deus, que Jesus vai nos ensinar nesse texto, é que os prudentes, eles ouvem as palavras de Jesus. E os insensatos ouvem também as palavras de Jesus. Porém, o prudente, ele a coloca em prática. O insensato ouve a palavra de Jesus, porém, não coloca em prática. E Jesus nos dá o exemplo de uma casa. Quando o prudente ouve a palavra de Jesus e coloca em prática, o que seria isso? Você colocar em prática é você obedecer a palavra de Jesus, obedecer o que a palavra de Deus nos ensina, os seus fundamentos. Isso são fundamentos. Quando nós obedecemos e colocamos em prática essa palavra, nós começamos a cavar nosso alicerce. Nós começamos a fazer a nossa casa. Essa casa pode simbolizar a nossa vida. Quando nós somos prudentes, a gente constrói a nossa casa, a nossa vida, fazendo o nosso alicerce na palavra de Deus. Então a nossa vida ela é edificada, a nossa casa ela é edificada sobre esta palavra, que é a palavra de Deus, e nós colocamos ela em prática na nossa vida. E Jesus está querendo dizer que quem faz isso é prudente, faz a sua casa edificada na rocha. E essa rocha é o quê? Essa rocha simboliza Jesus, a palavra de Deus. Então, nós, como pessoas prudentes, temos que edificar a nossa casa em Jesus. E o insensato são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Jesus, porém não colocam em prática. Ou seja, Jesus compara como se ele estivesse construindo a sua casa na areia, na terra. E acontece algo nessa passagem que vem tanto para aqueles que são prudentes, como para aqueles que são insensatos. O que seria isso? As chuvas, as tempestades, os ventos sopram sobre aquelas casas. O que isso significa para nós, pessoal? Quando a palavra de Deus fala de vento, tempestade,
tribulações, isso vai significar para nós adversidades. Tudo aquilo que vem contra a nossa vida, contra a nossa casa. Aquilo que vem para tentar nos derrubar. E repare bem que esse vento, essa tempestade, Jesus deixou bem claro que veio tanto para o prudente quanto para o insensato. Porque ninguém está livre das dificuldades da vida, das tribulações, das tentações, das adversidades. Ela vem sobre os justos e os injustos. O vento sopra para todos. Jesus nos ensina que no mundo nós teríamos aflições, para nós termos bom ânimo. Só que aí a gente vai ver da diferença entre aquele que ouve a palavra de Deus e as põe em prática, daquele que não coloca em prática. Que quando vem o vento, quando sopra os ventos, as tempestades, as dificuldades da vida, as lutas, as tribulações chegam, acontece que a casa daqueles, a vida daquelas pessoas que foram edificadas em Jesus, que construíram a sua vida baseada na palavra de Deus, que cavaram seus alicerces baseados na palavra de Deus em Jesus, esses estão firmados, estão com as alicerces bem fundo. E quando vem o vento, quando vem as dificuldades, essa casa não se abala, ela permanece em pé. Mas, porém, para aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, os insensatos, Jesus vai dizer que quando vem os ventos, quando vem as tempestades, as águas, aquela casa vem abaixo. Sabe por quê? Porque não teve alicerce. Porque não construiu a sua casa da forma certa. Sabe, pessoal, e o mais importante de uma casa são os seus alicerces. Eu posso falar por mim, porque meu pai, ele trabalha como construtor de casas. Ele é pedreiro. Então, eu já trabalhei muito com ele. E eu sei que uma casa boa, para ela realmente ser boa, ela precisa ter um bom alicerce. Porque não adianta você fazer uma casa linda, você ergue um sobrado lindo, aí você não faz um alicerce o suficiente. Aí você gasta com porcelanato, com todos os materiais de acabamento lindos, maravilhoso. Mas o que é o principal, que era o alicerce, você não fez. Existe um grande risco dessa casa vir abaixo, dessa casa aparecer trincas e até mesmo cair. Agora, aquela pessoa que é prudente vai construir uma casa, usando o exemplo da construção civil, ele sabe que não basta ele fazer uma casa linda no seu acabamento. Ele precisa gastar tempo, gastar dinheiro no alicerce. Porque é o alicerce daquela casa que vai segurar toda aquela estrutura. E às vezes tem pessoas que estão gastando muito no acabamento. O que eu quero dizer com isso em relação à nossa vida? Às vezes a gente está querendo passar uma imagem de algo, uma imagem bonita na nossa vida, postando algo bonito, mas às vezes o nosso alicerce nós não estamos fazendo. Nosso alicerce tem que estar em Jesus, sendo cavocado cada vez mais fundo. Nós não estamos fazendo. E queremos viver uma vida de aparência. Uma vida para mostrar para as pessoas, ao invés de, primeiramente, estarmos alicerçados em Jesus. Porque daí, quando vem o vento, quantas pessoas não caem? Pessoas que querem viver de aparência, gastam mais do que podem. Depois, quando vem os ventos, as dificuldades, acabam perdendo tudo. Porque não se planejaram bem. Porque fizeram escolhas erradas, não estavam alicerçados em Jesus. Perdem sua casa, perdem a sua família. Nós vemos pessoas caindo e perdendo muitas coisas na vida pessoal. Então, nessa palavra, eu gostaria de te convidar a eu e a você
a cada dia mais, a gente se preocupar com o nosso alicerce. Onde você está cavocando o seu alicerce? Eu e você estamos sendo prudentes ou insensatos? Você está construindo a sua casa, a sua vida, na rocha que é Jesus ou na areia? Você tem ouvido a palavra de Deus e colocado em prática? Ou você tem ouvido a palavra de Deus e simplesmente ouve, mas não pratica? Então que essa palavra seja uma reflexão para nós, para mim também, para você que está ouvindo, para a gente refletir como está a minha vida, o que eu estou fazendo, como eu tenho vivido, tenho sido prudente ou insensato? Porque ainda dá tempo da gente corrigir e continuar cavocando o nosso alicerce. E eu gostaria de te convidar, cada dia mais, busque mais a Jesus, busque mais conhecer a palavra de Jesus, e não somente conhecer, mas principalmente busque viver essa palavra, colocar ela todos os dias em prática. Sabe, pede para Jesus ajudar você, porque quando nós fazemos isso, nós vamos colocando ela em prática, nós vamos tendo mais alicerce, que a gente vai conhecendo mais Jesus. E tenho certeza, se você e eu fizer isso, quando os ventos soprarem, quando as lutas vierem, as dificuldades da vida, eu tenho certeza que a gente vai passar por elas e nós não vamos cair. Nós vamos permanecer em pé, firmados na rocha. Porque o que nos sustenta não é eu, não é a minha força. O que vai nos sustentar, pessoal, é onde nós estamos alicerçados. É onde nós estamos plantando as nossas raízes. E se as nossas raízes, se o nosso alicerce estiver edificado em Jesus, pode vir o vento que for, a prova que for, nós vamos passar, nós vamos vencer, nós não vamos cair, e o Senhor vai nos ver como pessoas prudentes. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que Deus te abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra de Deus com as pessoas que você ama. Fique na graça de Deus. Amém.